Boa noite. Tudo bem? Como vai? Da minha reunião, justamente ontem me entregou, e por isso que eu não estava conseguindo reunião, tá? Mas quanto à Está verdade, aparecendo o compartilhamento, Jaimilton? eu sem querer coloquei no carro na garagem errada. E a pessoa que colocou, ali, ela mudou essa semana, então ela realmente confundiu, tá? Mas no mesmo momento que a Ana me ligou, eu saí da reunião e resolvi, já arrumei uma garagem para ela, e estou indo agora para o condomínio e já vou orientar certinho a pessoa que pôs, tá? Hein, pessoal? Responde aqui no chat para mim se está aparecendo o compartilhamento, se vocês estão me ouvindo. Regina, Wagner, Jaimilton, estão me ouvindo? O compartilhamento está aparecendo. Wagner, tá ok. Ai, que bom. Vamos aguardar, né, um pouquinho, porque tá difícil.
7h31. Aproveitar aqui e pegar uma aguinha, só um minuto. A correção da agenda 5, eu ainda não fiz, Wagner. Por quê? A agenda 5, ela contempla os cálculos, né? E os cálculos eu tenho que fazer de um por um. Então, eu priorizei até a agenda 4, porque nós estamos no período de recuperação. E aí, a partir de hoje, conforme a hora que nós terminarmos, eu já vou iniciar a 5, com algumas exceções, né? Alguma coisa eu já fiz, mas não o grosso mesmo, porque teve o feriado e agora nós não podemos mais entrar no sistema nem no feriado, nem aos finais de semana. Então, eu falei com a coordenadora que deu uma pequena atrasadinha, né? Porque a gente tem que corrigir a recuperação, porque vai contar a presença até a agenda 4. Então, eu priorizei. Oi, Mariângela. Entre amanhã, no máximo, depois de amanhã, eu já consigo ter corrigido a agenda 5. E a 6, né, já está aberta. Ou seja, né, estamos na reta final. A próxima aula online será da professora Jaqueline, que vai falar com a gente sobre o pitch, que é o vídeo, né? Um vídeo simples, falando sobre os cálculos, sobre o seu Pitan. E ela realmente tem maior habilidade nessa área, né? Ô, professora, Sim, nessa aula aqui, vocês vão tirar a dúvida do gráfico? sim, Ai, podemos ótimo. tirar Porque todo tipo de dúvida. eu comecei a fazer lá a agenda 6, mas aí eu tô com dúvida do gráfico. Sim. Bom, a aula está sendo gravada automaticamente, porque como é uma webinar, pelo menos a pretensão é, aqui eu tenho, estou olhando aqui um pontinho vermelho, então a aula está sendo gravada. É, isso, Rita, só na recuperação. O que acontece? Na agenda 6, você envia o Pitan completo que vai contemplar o cálculo.
Então, se você mandar lá na agenda 6, eu também já faço a correção e aí você consegue postar na agenda 5, pode até ser o mesmo arquivo. Então, eu sugiro que você trabalhe na agenda 6 que está aberta e aí, dando tudo certo, você posta o mesmo arquivo na agenda 5. Ótimo. Tá tudo muito rápido, né? Parece que foi num piscar de olhos, nós já estamos aqui na agenda 6. 6 agendas de 8, quer dizer, foi muito rápido mesmo. E ainda com feriados, né? Os feriados eles atrapalham bastante, porque agora a gente não pode mais ingressar no sistema. E o feriado, eu conseguia responder as mensagens dos alunos, plantão de dúvidas, conseguia fazer correção. E aí emendou o feriado com fechamento de agenda, com recuperação e com conselho intermediário. Nós já tivemos alguns conselhos hoje e amanhã e depois nós continuamos com o conselho. Então, quer dizer, amanhã, a partir das 10h30 da manhã, eu estou em conselho até 1 hora da tarde. Então, Wagner e pessoal, não vou conseguir ter aquela produção que eu gostaria. Por isso que eu falo que entre hoje e quinta-feira. Quinta-feira aqui as aulas estão suspensas, as aulas presenciais da ETEC, porque é o conselho do presencial. E aí eu não tenho aula à noite. Então, até quinta-feira eu consigo. Bom, 19h38, eu acredito que a gente já pode começar. Então, vindo aqui para o compartilhamento, vamos aqui como a proposta da aula é sanar dúvidas, né? E também, caso as dúvidas terminem, a gente pode fazer uma revisãozinha de cálculo, sendo que a aula, a nossa professora Jaqueline conseguiu salvar no YouTube e ela já foi enviada para vocês. Então, ali a gente tem uma explicação que nada impede que nós façamos hoje novamente. Em só a título introdutório, o que acontece? O Pitan modelo é exatamente esse que está aqui compartilhado. Ele é um Pitan em Word, aonde vocês podem realizar as alterações, ficando muito mais fácil manter a formatação. Então, aqui, por exemplo, a gente deleta, aqui a gente vai trocando os dados e vai passando já para a cor preta, né? Vou trocando os dados. Aqui, o solicitante pode ser nós, tutores, ou alguém, né? Só saliento para que não seja alguém da família com o mesmo sobrenome. Por quê? Isso, de uma forma geral, o parecer técnico de avaliação mercadológica ele é solicitado por ser um documento caro, de uma elaboração com um custo alto, ele é solicitado somente quando há litígios. Não que ele não possa ser solicitado para venda. Eu quero comprar um imóvel e solicito um parecer técnico de avaliação mercadológica para saber se está dentro do valor. Nada me impede que eu contrate esse serviço. Mas, como ele é um serviço caro, normalmente ele é solicitado para litígios. Litígios de separação de casal, de solução de sociedade. Aqui, o Jaimilton está perguntando se o TCC passa por uma banca. Olha só. Sim, o TCC, depois de pronto, juntamente com o vídeo, eles são compartilhados
com mais 2 tutores. Esses tutores fazem uma análise também do material. E aí o que acontece? O resultado final, ele se dá mesmo com o conselho final. Vocês fazem a prova, né, antes da prova final. Veja, Jaimilton, a prova, ela é uma só. Uma só. Vocês têm 2 datas para aquelas pessoas que não são aprovadas na primeira chance e tenham frequência. Aí sim, só nesse caso, você faz a segunda prova. Se você tiver frequência e tirar a nota na prova, acertar metade mais um das questões, você não fará a segunda prova. Então, a próxima prova, ela pode ser a prova final para qualquer um. Então, temos que tomar muito cuidado para que vocês não deixem de fazer a primeira prova, principalmente se houver algum problema de frequência. Aí vocês podem ser impedidos de fazer a segunda prova, e aí, a partir disso, fica difícil a aprovação porque a entrega do PITAM, do vídeo, e a prova e a frequência são requisitos necessários para aprovação. Em relação à Regina, que fez o PITAM do imóvel da irmã, o que acontece? Sim, pode deixar em nome dela. O que eu saliento é que o PITAM acadêmico, por mais que nós tentamos, né, que o aluno se aproxime de uma realidade, ele não é um PITAM real. Dentro de um PITAM real, a expectativa é que vocês visitem os imóveis, pelo menos a maioria ou algumas das amostras, que vocês tenham informações consistentes, porque a internet, quando ela apresenta anúncios, esses anúncios eles podem ser ultrapassados, o imóvel já ter sido vendido, ele pode ser um imóvel que o corretor colocou como chamariz e já não está mais na carteira de negócios dele, enfim, uma série de contexto que envolve a nossa caríssima internet. Portanto, é muito complicado utilizar esse nosso PITAM acadêmico como um PITAM real para promover uma venda. É claro que o dia a dia de vocês, o trabalho, principalmente na região onde está localizado o imóvel a ser vendido, ele até dispensa a elaboração de um parecer técnico de avaliação mercadológica, porque você já fica a par desse preço de mercado naquela região, inclusive de imóveis no mesmo edifício, condomínio ou redondeza, a mesma rua, imóveis semelhantes que tenham sido vendidos recentemente, né? Dentro de um contexto normal, essas vendas, essas negociações, elas valem ouro. Por isso que o corretor ele tem que ser uma pessoa informada sobre as negociações que estão havendo na região, na cidade onde ele pretende trabalhar. Então, por exemplo, aqui em Ubatuba, eu dentro do bairro Itaguá, eu fico sabendo, mesmo que eu não esteja militando como corretora, os alunos comentam, meus vizinhos comentam, olha, foi vendida a casa, 10 por 30, ela tem 24 anos, foi vendida por esse valor, mais na frente foi vendida outra, eu vou ao cartório fazer, por exemplo, a documentação da PM da escola, e aí eu fico ali, encontro com colegas, você fez uma negociação, em que bairro, por quanto foi, olhar também os anúncios, então é necessário estar antenado. Então, Rita, a agenda número 6, ela é a entrega, a primeira entrega do PITAM completo. Já na agenda número 7, posso até dar uma confirmada aqui, deixa eu ver aqui, estou com o sistema aberto. Deixa eu até dar uma confirmada aqui para vocês,
Mas, em princípio, é possível, sim, uma nova entrega. A Agenda 6, inclusive, nós, tutores, podemos pedir para refazer. Então, a 6 é o gráfico comparativo de valores, a 7 é focada no vídeo, e a Agenda 8 é a entrega final do Pitan. Ou seja, haverá sim um novo momento para entrega lá na Agenda 8, certo? Então, estou respondendo aqui as dúvidas. Vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Então, aqui o solicitante. É importante também nesse início, eu tenho recebido muitos pitãs com as fotos cortadas. O que acontece? Esse pezinho aqui, ao contrário, ele mostra para a gente, em qualquer documento Word, todos os espaçamentos, entrelinhas, é, tablets aqui, como esse espaço, que não saem na impressão e não aparecem também quando eu salvo o documento em PDF. Mas ele me permite, por exemplo, vamos supor que a vista aqui do imóvel tenha ficado assim, ó. Ó, vou apagar aqui. Olha, fica estranho, né? O que que aconteceu? Ah, eu dei vários espaçamentos aqui. Então, eu vou aqui nesse pezinho ao contrário. Opa, eu sei quantos espaçamentos que eu dei. Então, eu posso deletar até que fique um, que é o desejado entre as palavras, um espaçamento. E aqui ele também consegue solucionar o nosso problema de fotos cortadas. Por quê? Eu venho aqui e dou novos enters. Vejam que esses enters aqui, essas entrelinhas, elas são diferentes dessa. Então, quando eu deleto essa foto e venho colar uma outra nesses espaçamentos aqui, a foto fica cortada. E quando eu colo nesses, a foto fica inteira. E aí eu posso deletar a foto e os espaçamentos que eu fiz a mais, certo? Então, é importante esse ícone aqui. Eu consegui, inclusive, passar num concurso, porque eu sabia para que servia esse ícone. E caiu na prova, na parte de informática. Olha aqui, olha, aparece a quebra de página. Então, às vezes, eu não entendo o que está acontecendo com o meu trabalho, porque ele fica com páginas em branco. Muitas vezes foi porque a quebra de página foi para outra página, olha só. E se eu estou com esse pezinho ao contrário apagado, eu não entendo muito bem o que aconteceu. Ao passo que quando eu aciono ele, eu consigo ver que a quebra de página ficou na outra página, eu puxo ela para cá, ó. Aí volta tudo ao normal. Então, esse ícone aqui, ele ajuda bastante. Vou deletá-lo agora para que não fique poluída. O resumo, pessoal, nós fazemos por último. E aí, simplesmente, eu jogo esse texto. Por que que nós fazemos por último? Porque aqui tem o resultado final. O resultado final eu só tenho após o cálculo. Por isso que eu não tenho como fazer o resumo antes. E aí, eu copio esse texto, coloco no Google Tradutor e retorno aqui para trás no Abstract. E retiro essa nota aqui, ó. Retiro, é um resumo. Essa nota é nota de orientação. Então, eu retiro todas as orientações. E aqui, olha, o meu resumo aqui não está no meio. Então, eu vou manter o meu abstract aqui no meio, no mesmo padrão. Ou então, se eu preferir, eu coloco o meu resumo aqui do lado, coloco o meu abstract aqui do lado. Aqui eu não coloquei dois pontos, ou eu tiro os dois pontos daqui, ou eu mantenho o mesmo padrão. Coloco dois pontos aqui e dois pontos aqui, para ficar igualzinho. Pois é, o mesmo resumo, só que em inglês. Ninguém aqui vai exigir uma tradução
de expert em inglês. É só jogar no Google Tradutor. Vou aqui para o meu sumário, que eu também, caso necessite, vou fazer as alterações de página ao final. Sigo aqui e vou fazendo o método que vocês, nessa agenda, já conseguiram entender. O importante é alterar os dados e retirar as orientações. Então, vou trocando os dados e vou retirando as orientações. E vou seguindo aqui, ó. Não é para mudar. Aqui, eu coloco aqui no exibir. Exibir, eu nunca sei se é exibir ou inserir. Inserir, rodapé, editar rodapé. Aqui, eu consigo retirar essa orientação de trocar o nome do aluno. Consigo voltar para cá, olha a página, se for o caso. E aí, eu dou um ESC, pronto. Se não confirmou em outras páginas, eu repito a operação. E aqui, eu vou colocando, trocando os dados, colocando em preto, retirando as orientações, é importante. Coloco aqui em preto. O pessoal que não conseguiu a matrícula, por uma série de razões, né? O ideal é ter a matrícula, mas às vezes não tem jeito. Então, a gente faz aqui um breve descritivo do imóvel, seguindo esse roteiro aqui, colocando se tem 2 dormitórios, cozinha, garagem e a metragem do imóvel. Aqui na vistoria, pessoal, é importante colocar uma data recente. O nosso Pitan, ele não pode ser muito antigo, porque o valor de mercado muda muito. Aqui, olha, por esse subscritor, aí eu deleto aqui, ó, e deixo bonitinho. Por essa subscritora, no meu caso. Aqui, ó, retiro, verifique corretamente a concordância. Olha, deixei bonitinho, alterei os dados, preto. E vou seguindo. Características do imóvel, vou preenchendo aqui, vou alterando a idade, se for o caso, né? Normalmente é o caso. Sigo aqui, outra orientação, deleto. Vou alterando aqui, deixando bonitinho. Chegamos no registro fotográfico. O registro fotográfico, pessoal, como nós estamos fazendo um Pitan de 3 amostras somente, e o nosso vídeo do Quiroga ensina que o Pitan não pode virar um álbum fotográfico, 8, 6 fotos é o suficiente, 10 no máximo. Fotos do mesmo tamanho, não há necessidade de repetir a foto da fachada. Eu já tenho a foto da fachada lá na frente, então não há necessidade de repetir. Não que não possa, mas não há necessidade. Fotos do mesmo tamanho e quantidade por folha, certo? Então, aqui, se eu seguir o padrão de 3 fotos por folha, eu vou manter aqui 3 fotos por folha. Ó, vou me socorrer aqui para ver o que está acontecendo. Por que que essa foto aqui não foi para cá, né? Dou uma diminuidinha, se for o caso, para eu seguir o mesmo padrão. O mesmo padrão aqui. Ó, 3 fotos por folha. Venho aqui, coloco alinhadinho, pronto, né? Deleto. Esses dizeres aqui, às vezes é muito óbvio, né? O que a gente tem uma sala, uma cozinha, então ele não é fundamental, porque todo mundo está vendo aqui o que é uma cozinha, né? Olha aqui a pia. O dormitório, enfim, vou seguindo aqui. Vou fazendo as alterações, colocando em preto. Vou apagar aqui para não ficar poluído.
Vou fazendo as minhas alterações. Aqui, pessoal, tomando cuidado, porque aqui costuma dar muita diferença nesses títulos aqui, eles costumam ficar desalinhados. Então, eu ligo aqui e vejo o que está acontecendo, para poder deixar ele alinhadinho. Mudando, colocando em preto. Confrontações, a maioria maciça dos alunos fez bonitinho. Se alguém tiver dúvida, fala que a gente explica. Vamos seguindo aqui, nós vamos voltar. Eu vou seguir até o gráfico, porque é a dúvida emergente da colega. Então, vou indo, vou mudando, fazendo os cálculos. Chegamos aqui. O cálculo dos gráficos. Segue o gráfico comparativo de valores obtidos a partir dos cálculos. Esse gráfico ilustra a comparação do valor do metro quadrado. Por que que eu estou lendo? No nosso último modelo, eram solicitados dois gráficos, do metro quadrado e do valor bruto. Para facilitar a vida de vocês, nós reduzimos. E hoje é pedido somente um gráfico, que é o gráfico do metro quadrado, do resultado final. Então, todos ficam em azul e somente o do IA em vermelho. Então, vamos ali na construção de um gráfico. Eu estou abrindo aqui, fechar esse documento aqui. Agora, vamos ver aqui se eu morro de medo de não conseguir compartilhar. De não conseguir compartilhar novamente, mas vamos... Professora, aumenta um pouquinho a tela, dá? Sim, só um minutinho. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Cadê o meu pitã? Aqui. Deixa eu aumentar a tela. O que acontece, pessoal, é que agora, para eu fazer o gráfico, eu preciso de um documento em Excel. Então, vamos ter fé. Eu vou abrir aqui, vou arriscar aqui, vou parar de compartilhar esse documento e vou compartilhar um Excel. Ai, meu Deus, tenso. Mas foi, não foi? Vocês estão vendo, pessoal, um arquivo de Excel? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, olha só como é simples. Não há necessidade de ser um gráfico sofisticado. Não há necessidade. Mesmo porque eu também não sei fazer sofisticado. Mas aqui, o meu primeiro imóvel, ele, que seja, né, o meu IA, ele resultou em R$ 2.300 o metro quadrado. O meu segundo, que é o meu referencial número 1, ele resultou em R$ 2.000 o metro quadrado. O meu segundo referencial em cifrão, R$ 1.900 o metro quadrado. Opa. E o meu terceiro, né? Somente o IA e 3 referenciais. Eu estou colocando aqui um exemplo aleatório, né? Em R$ 2.400. Não estou nem considerando, né, gente? É fictício. Nem estou considerando a média. Em R$ 2.400 o metro quadrado do meu terceiro referencial. Pronto. Agora, eu vou aqui, estou apertando o Shift e marcando esses 4 valores que eu coloquei aqui, um ao lado do outro. Vou aqui
no inserir e clico aqui em qualquer tipo de gráfico que eu goste. Eu gosto muito em coluna, mas, né, aqui, por exemplo, olha, a gente tem em pontos, que é o que tem o modelo do trabalho. Professora, só um minutinho, desculpa. Pois não. Eu perdi aqui o raciocínio. Então, aqui a senhora colocou os 3 Vamos e voltar. a soma dos 3 dividido por 3. Não, olha só, os cálculos você vai já ter feito ali. Sim, sim, já fiz. Aí você vai pegar um metro quadrado de cada imóvel, como você vai conseguir fazer? Você vai pegar o valor do imóvel, já com aquele desconto de 5%. Tá, eu tô na tabelinha lá já com os meus valores. O Isso, valor de referência 1, o 2 e o 3, certo? A isso. senhora colocou mais um. O Não, último esse último aqui, é ele é o resultado, porque o o resultado. gráfico, isso, o gráfico, ele vem depois que você chegou no resultado final do seu IA, do metro quadrado do seu IA. Ah, tá bom, tá bom. Era Então, essa a dúvida. esse primeiro aqui, fictício, eu estou considerando que é o IA, e esses três são os meus três referenciais. Tá, Por isso que são quatro. E tá esse bom. daqui vai ficar em vermelhinho. Então, vamos lá. Eu coloco o valor do meu IA e dos meus três referenciais, o metro quadrado de todos. Aí eu marco aqui o texto com o Shift e a setinha, eu marco o texto, venho aqui em inserir e tenho aqui inúmeros gráficos que eu posso utilizar, né? Eu tenho esse aqui que eu gosto bastante, olha, em coluna. Eu tenho em coluna sem ser em 3D, eu tenho em 3D de lado, eu tenho vários. Lá no exemplo, a gente tem em pontinhos. Então, eu coloquei aqui em pontinhos. Eu gosto mais de coluna. Aí, eu venho aqui e coloco, escrevo ali, valor metro quadrado. Quer colocar em maiúsculo, metro quadrado. E venho aqui, clico duas vezes, ó, só marquei esse aqui. Aí vou aqui na minha. Será que vou aqui na alterar cores? Sempre fico. Não, vou aqui na minha página inicial e vou colocar ele em vermelhinho, ó. Ó que belezinha. Valor do metro quadrado, os meus valores, e esse aqui que é o meu IA em vermelho. E os demais. Pronto, tá feito o gráfico. Ah, mas eu não gosto desse. Então, eu vou inserir e coloco aqui gráfico de estatística. Eu gosto desse aqui, ó. Ó, esse aqui eu acho bonito. Ó, vamos fazer desse aqui. Aí eu clico, ó, marcou todos, não posso, eu quero só esse. Clico aqui, ó, agora só ficou esse marcado. Vou na página inicial e coloco em vermelho, porque esse é meu IA. Esse é o resultado. E aqui são os meus referenciais. Bom, agora, o que que é importante? Olha só, pessoal, que coisa sobrenatural, né? Eu pego aqui e copio o meu gráfico. Copiar. Vou lá no meu trabalho. Vamos lá, né? Sempre arriscando aqui. Esse compartilhamento me deixa tensa, porque eu morro de medo de não conseguir compartilhar. Vou compartilhar aqui o trabalho. Novamente, tá aqui, né? Vou colocar aqui no meu Pitã. Então, vou acender minha luz. Compartilhou, né, gente, o Pitã? Certo? Tá todo mundo vendo o Pitã? Estão, pessoal? Tudo bem? Sim, Ótimo. Então, vamos lá.
E aqui, lá eu copiei o gráfico, eu cliquei nele, copiar, e venho aqui e colo. Pronto. Aí eu posso ajustar o tamanho, se eu achei que ficou grande, se eu achei que ficou pequeno, é o suficiente. É o suficiente para o trabalho. Claro que tem pessoas que conseguem fazer essas edições aqui, colocar 1000 coisas, mas é isso que eu preciso. Aqui está o gráfico com o meu IA e os 3 referenciais por metro quadrado. Agora, a questão sobrenatural é a seguinte, gente. Se vocês não salvarem o documento em Excel, já fez o trabalho. Eu vou lá no Excel e vou fechar sem salvar. Olha que coisa que acontece. Não salvar. Ah, que bom. O de vocês ficou. Porque quando eu fazia isso, sumia também do meu Pitan. Mas esse computador aqui, ele é mais moderno. Então, ficou mantido ali. Então, toma cuidado. Se sumir, é porque vocês foram lá no Excel e fecharam sem salvar. E aí, às vezes, ele some aqui também. Mas aqui deu certo, ficou. Aí eu vou deletar esse, né? Se for o caso, vou substituir. Posso fazer em bolinha, que nem tá aqui? Posso fazer em bolinha. E vou deletar a minha orientação. Deleto aqui a orientação. Esse quadrinho, ele não sai, normalmente ele não sai no. Deixa eu até diminuir aqui. Ele não sai na impressão, tá? Ele pode até ficar aqui por enquanto, mas quando salvar em PDF, ele não vai aparecer, esse quadradinho aqui. Certo? O que vocês acharam? Difícil, complicado? É um pouco complicado. Achou? É só abrir um arquivo do Excel. Eu já abri aqui para poder fazer. Isso. Coloca os 3 valores, Coloquei. marca com o Shift, clica lá em cima em inserir, escolhe o gráfico que você quer. Muda o título, e aí você clica nele, copia e cola no Pitan e deleta o outro. Ah, não. Antes pinta de vermelhinho, né? O seu IA. Então, é a forma mais fácil de fazer gráfico. Todo mundo, né, quem entende bastante de Excel, conseguem fazer gráficos incríveis. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço vários documentos para a Secretaria de Educação, para o Centro Paula Souza, e eu vou me virando muito bem com esses gráficos. Inclusive, agora fiz um processo seletivo de gestor, eu coloquei os gráficos do IDEB, todos os gráficos, nossa, tirei 10 no meu projeto, e meu gráfico era simples assim. Teve gente que fez um gráfico rebuscado, né? Que é importante, eu preciso me aperfeiçoar em Excel, mas eu nunca tenho tempo. Então, eu só consigo fazer desse jeito e dá para a gente se virar, dá para a gente sobreviver. Fazer em pizza, fazer em coluna, fazer com o gráfico assim, de bolinha. Lá tem todos os modelos que vocês quiserem. Aí agora, olha, então, olha aqui uma pergunta, né? Como vou conseguir obter a cópia da matrícula, sendo que a casa que estou avaliando não é minha? Realmente, Rita, é complicado, principalmente com a Lei Geral de Dados, de proteção aos dados pessoais sensíveis. Hoje, por exemplo, eu recebi uma estagiária aqui na escola e eu falei para ela: escuta, não vai precisar do meu RG, porque até hoje, todos os estagiários eu tive que fornecer o meu RG. Ela falou para mim: não, não precisa mais não. Por causa dessa questão dos dados, eles não estão pegando mais. Eu falei: nossa, que bom, né? Estamos, evoluindo. Então, realmente é difícil. Então, você conversa com o seu tutor e explica para ele que, em relação à proteção de dados, a dificuldade, que o proprietário não quis fornecer a matrícula, pois ninguém quer a matrícula aí
zanzando pela internet. Ô, Então, professora, a gente não pode pôr uma tarja na matrícula, pode. nas informações sensíveis aí? Pode. É que o que acontece? Às vezes, algumas matrículas, elas são de várias pessoas. É, Elas são matrículas que têm dados de muita gente. Um que vendeu para o outro, que vendeu para o outro, que vendeu para o outro. E aí fica muita coisa para tarjar. é. Então, é bem complicado a gente. Só se a gente usar a primeira página e pôr a tarja, né? É, exatamente, da melhor forma possível, né? Mas o importante é conversar com o seu tutor. Como eu já disse na primeira aula, nós temos tutores, por exemplo, no meu caso, como eu venho da área do direito, estou no Centro Paula Souza em razão de ser advogada, eu tenho uma visão mais legalista. Vocês podem ter um tutor que tenha uma visão mais arquitetônica, por isso que a gente chama orientação de TCC. Por isso que é importante conversar com o seu tutor. Agora aqui, o Jaimilton está perguntando, se eu tiver a página do registro, eu fixo no final da página mesmo? A página do registro que você fala é da matrícula? Isso, matrícula. Bom, a página um número de matrícula, você pode colocar ali, pode colocar um número fictício ou mesmo a matrícula, né? Porque cada um é responsável. Eu colocaria fictício, né? Mas é como eu falei, eu tenho uma visão mais legalista. Como o Jaimilton é das minhas turmas, pode colocar um número fictício aí sem problema nenhum, né? Os demais vão conversar com o tutor, explicar a situação direitinho, né? Então vamos continuar aqui. Regina está com a mão levantada, gostaria de esclarecer alguma dúvida? Desculpa, era a dúvida anterior. Ótimo, tranquilo. Então vamos prosseguir aqui. Pois não, Wagner? Boa noite. Noite. Professora, a matrícula tem que ser atualizada ou pode ser uma antiga? Olha, é o que eu falo, né? A gente tem que conversar com o nosso tutor. O que eu posso te responder é: quando você for fazer um PITAM ou uma negociação real, todos os documentos, não somente a matrícula, têm que ser atualizadas. Hoje a vida é muito rápida. A pessoa casa, separa, morre, é, nasce de novo, enfim. Hoje é tudo muito rápido. Então, quando você for fazer um PITAM real, a matrícula ela tem que ser atualizada, porque essa matrícula atualizada ela vai constar os débitos daquele imóvel, se por acaso houver, e vai constar também todos os dados dos reais e atuais proprietários daquele imóvel, para você ali se situar se a pessoa que está te pedindo aquilo é o dono mesmo, o que está acontecendo. Então, na vida prática de vocês, sempre documentos, mesmo certidão de nascimento, certidão de casamento, sempre atualizados, sempre atualizados. Agora, Tá. para o Pitan trabalho, eu não me recordo, você é o Wagner da minha turma? Isso. Pode usar esse mesmo, porque Tá. uma matrícula atualizada, ela incide em custo. Nós estamos dentro de uma escola pública onde não podemos, né, ter custo para o aluno, então, a matrícula antiga mesmo, sem problema nenhum. Tá. Quando eu Como ministro pois não. o imóvel que eu coloquei no Pitam, eu não tenho a matrícula em mãos. Eu consigo tirar a segunda via, sabe, só daquele visto, sem ser como fala? O original. Pode ser ele também ou tem que ser o original? Não, pode ser ele também, que não Tá. tem custo. Isso. Ótimo, pode ser ele Ele também. não é válido, né? Que fala que é só válido para leitura, né?
Ele não é Isso, válido mas para certidão. pode ser ele também sem problema nenhum, Combinado. né? Considerando, gente, que o Wagner é daqui, ou da FFV ou da FFD. Da Z. Aí os demais vão conversar com o tutor direitinho, explicar a situação. A Rita aqui está digitando, vamos ver se é uma dúvida, para a gente prosseguir aqui. Pode ser que a gente consiga falar um pouquinho de cálculo. Professora, deixa eu aproveitar. Pois não. Lá na parte anterior, que tem a tabelinha subindo, subindo. Aqui, parou. Na de baixo, professor. Aí. A idade, eu sempre vou colocar negativa, que é a amostragem. O ano do imóvel que eu estou fazendo, menos as referências. É isso, sempre vai Não. ser negativo. Não. Olha só. Você sempre vai subtrair o valor maior pelo valor menor. Neste trabalho aqui, todos os outros, os imóveis referenciais, todos eles eram mais novos do que o meu IA. Portanto, todos foram negativos e todos foram depreciados. Por quê? Como o meu imóvel, avaliando, é mais velho, ele vale menos. Então, eu vou subtrair o fator que eu encontrei na tabela Ross. Agora, vamos supor que houvesse aqui um imóvel com 55 anos. Tá. Esse imóvel com 55 anos, eu faria 55 menos 50, 5. 5. Essa diferença aqui seria 5. Eu Tá. ia procurar, e aqui, ao invés de eu ver, Era ó, essa a minha dúvida. O isso, ó, meu imóvel é 29 anos e os outros eram mais novos. Eu mantive o símbolo de negativo. perfeito. Então essa era a minha dúvida e ninguém tinha me respondido. Perfeito. Agora, aqui veja que tem valorização e depreciação, Tá. né? O que eu sugiro, a título de aprendizado, é que, quando possível, coloque um imóvel mais velho, um mais novo e um com a mesma idade. Porque aí você vai ter um arquivo que vai te salvar na sua vida prática, caso você esqueça. Que aí você vai lembrar, quando o meu IA é mais velho, eu deprecio. Quando o meu IA é mais novo, eu valorizo. E quando o meu IA tem a mesma idade, eu mantenho o mesmo valor. Eu nem deprecio, nem valorizo. Tá. Então, vamos ver aqui, vamos voltar aqui na Rita para ver. Olha aqui, no encontro anterior, a senhora orientou que, para fazer as comparações, era melhor colocar um mais novo, outro mais velho e outro do mesmo ano. Porém, eu achei somente mais velhos que o meu IA. Não entendi ao certo o que fazer. Sim, subtrai a porcentagem de todos, porque o seu IA é mais velho. Perfeito. E o Jaimilton, os meus foram mais novos do que o meu IA. Então, o que que você vai fazer? Se são mais novos, o que acontece? O IA é mais velho, subtrai. O IA é mais novo, acrescento. É sempre em relação ao IA. Então, se o meu IA tem 20 anos e a minha amostra 5, eu vou acrescentar 5, eu vou valorizar 5, porque o meu IA é mais novo. Se o meu IA tem 30 e a minha amostra 20, eu vou depreciar 10, porque o meu IA é mais velho. Mais velho vale menos, mais novo vale mais. Quem mais velho? Quem mais novo? O IA, sempre em relação ao IA. Perfeito, Rita. Isso mesmo, se o seu IA é mais velho, você vai depreciar. Eu também falei na nossa última aula que eu já peguei perícia judicial sem depreciação. Nós, aqui no curso, forçamos essa depreciação para que o aluno saia sabendo fazer.
depreciar, valorizar, para que ele entenda esse mecanismo. Mas o ideal sempre é que nós façamos a comparação com imóveis mais semelhantes e próximos possível. Tanto que aqui no curso a gente colocou uma diferença bem gritante para o aluno poder entender mesmo essa metodologia. Mas o ideal é que a comparação seja feita com imóveis semelhantes e próximos. Muitas vezes semelhantes, próximos, no mesmo estado de conservação e idade, vocês vão deletar toda essa parte aqui. Essa parte aqui, olha, depreciação quanto à idade, né? Na verdade, vocês vão inserir ó, a idade nem sempre é a mesma, trazendo a diferença. Mas no caso de ser a mesma, vocês vão escrever a idade dos imóveis referenciais é a mesma, no caso, né? Vamos supor que sejam todos. Não trazendo, né? Estou falando de imóveis semelhantes e parecidos com a mesma idade, mesmo estado de conservação, não trazendo diferenças no percentual de vida útil de cada um, o que torna desnecessária a homogeneização dos valores para que represente uma realidade compatível. E vou deletar tudo isso. Inclusive, vou retirar a tabela ROS, porque eu não vou usar. Para que eu vou colocar no anexo? E vou retirar tudo isso aqui. Tá certo? No caso de uma comparação com imóveis semelhantes e parecidos. Isso aqui tudo vai sair e eu vou mudar o texto aqui. Né? No caso de não haver... de não haver... amostras próximas ao imóvel, né? amostras com a mesma idade e no mesmo estado de conservação. Aí, aqui nesse item aqui, professora, é importante, então, a gente descrever que foram usados imóveis que têm semelhanças, porém, anos diferentes, né? Idade Aqui, diferente, né? Isso, aqui nesse aqui já vem escrito, vocês não precisam alterar nada. Olha, os imóveis Sim. referenciais mais novos que o imóvel avaliando devem ser depreciados e os referenciais mais velhos que o IA precisam ser valorizados. Em ambos os casos será usada a devida proporção. Já está tudo explicado aí, vocês não legal. precisam alterar nada. Vocês só vão alterar na vida prática, né, real de vocês, quando não houver diferença de idade. Tem como a senhora dar um exemplo aqui naquela tabela anterior aí? Ele com valorização? Sim, olha, vamos colocar aqui. Esse imóvel aqui com 50 anos e esse aqui com 55. A diferença de idade vai ser mais 5. Então, eu vou aqui, vou na minha regrinha de 3 para descobrir o fator da vida útil. Então, qual é aqui a 70? 70 está para 100, assim como 5 está para X. 70x é igual a 500. X é igual a 500 dividido por 70. X é igual... Rapidinho aqui. 7,14? Rapidinho aqui. Isso, deu, que bom. 7,14. Vou lá na ROS. Vamos lá na ROS. Opa, eu tenho que ver o estado de conservação, né? Antes de ir na ROS. Vou aqui na ROS, é o meu primeiro, né? Vamos supor que seja D. Então, vou lá na ROS. Procurar aqui 7,14. Olha, 7,14 está mais perto de 8 do que de 6. E vou aqui na coluna D.
12,10. Vou aqui e lá, vamos voltar lá. Então, lá na ROS, deu 12,10% na ROS. Eu vou pegar o valor, no caso, aqui, né? Nessa tabelinha aqui, 551. Eu vou pegar aqui, Ctrl V. 551 mais 12,10%, porque eu tenho que valorizar. Por quê? Porque o meu IA é mais novo. Então, aí eu pego aqui 12,10%. Então, aqui eu vou aqui. R$ 551.000 vezes 12, cada um faz de um jeito, né? Eu sou da época da antiga, 10%. Dá 66,671. Aí eu somo mais 551.000. É porque é D, né? Por isso que dá essa diferença gritante. Eu estou acrescentando os 551.000. É igual a 617,671. Aí, para eu saber o metro quadrado, para levar lá para o meu gráfico, eu vou pegar 617,671 e vou dividir por 300. Certo? Certo. E aí eu vou chegar aqui no meu metro quadrado, né? Só que aqui eu acrescentei. Por quê? Porque o meu IA, ele é mais novo, 5 anos, mas é mais novo. Deu bastante aqui 12,10, por quê? Porque aqui está na coluna D. Então, eu estou comparando lá na coluna D, né, com um novo. Então, ele foi lá para cima, porque o meu IA, estou considerando que ele é novo. Certo? Certo. Então, vou apagar aqui para a gente poder. Então, aqui era 15, né? E aqui era menos quanto, pessoal? 35. Isso, menos 35. Então, vamos lá. Dúvidas? Caso não tenha dúvidas, a gente faz mais uma vez o cálculo. Vamos ver. Sim, ó, aqui olá, deixa eu voltar aqui. Isso, já respondi aqui. Aqui, o meu R1 tem a mesma idade que o IA. O que coloco na tabela fator estado de conservação? Mariângela, sugiro que você considere o mesmo estado de conservação, não entre nesse mérito, coloque o valor do IA e não faça nem depreciação nem valorização. Ele tem a mesma idade, viu, Mariângela? Tá ouvindo agora? Posso falar? Como o seu IA, uma das suas amostras, o seu R1, tem a mesma idade que o seu que o seu IA, você não vai nem valorizar, nem depreciar. Você vai pegar aqui na tabelinha, ó, e aqui, então vamos supor, é a mesma idade. Qual que é a diferença de idade? Tracinho. Zero. Qual o fator da vida útil? Tracinho. Qual o Ai, fator? Tracinho. E ok. vai colocar e vai transportar o valor para cá e vai ver quanto é o metro quadrado. Porque ele tem a mesma idade. Vamos supor Entendi. que nem aqui, ó, 50, mesma idade. Não vai Entendi. nem valorizar, nem desvalorizar. Vai transportar o valor. Perfeito, perfeito. Vamos voltar ali agora. O Olavo, eu enviou uma mensagem, ótimo, vou olhar lá, pode deixar que eu vou dar uma olhada, Olavo.
Então, Maria Ângela, fizemos aqui com a mesma idade, tracinho, e transporta o valor de lá de cima para baixo, porque é o valor dele, né? E divide pelo metro quadrado. Olha só, Jaimilton, o estado de conservação fica a critério da nossa avaliação. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: quando nós falamos imóveis semelhantes e próximos, e na minha concepção, quando eu comparo um imóvel novo com um imóvel em situação precária, ele não é semelhante. Ele não é semelhante. Então, nos nossos pitãs reais, vamos buscar imóveis semelhantes que tenham o mesmo estado de conservação, né? Agora, quando a gente precisar fazer esse cálculo, esse estado de conservação, ele fica a seu critério na medida que é interessante até que você vá visitar o imóvel, né? Na verdade, gente, o que a gente precisa é ter certeza dos valores. Eu sou uma pessoa que eu não sou da era, eu tenho 60 anos de idade, eu não sou da era quer dizer, eu sou da tecnologia porque pedra lascada é tecnologia, né? Então eu sou da tecnologia, mas eu não sou dessa época como vocês que são do IA, eu não sei nem falar o nome, se é chat GPT, eu nem sei se é isso que fala. Então, eu não sou dessa época. Então, eu não confio. E eu vejo que eu tenho razão, por quê? Porque eu tenho recebido alguns alunos, por exemplo, que falam assim: eu coloquei lá no IA e deu tudo certo. Eu respondi, inclusive, um aluno. Eu falei: olha, meu anjo, pô, tudo bem que você colocou no IA, mas a conta deu errada. E eu sou uma voraz, estudante de EAD. Como eu falei para vocês, agora eu estou fazendo artes visuais. Eu já fiz geografia, já fiz pedagogia. Agora eu estou fazendo artes, além do direito, agora eu estou fazendo artes visuais. E na artes visuais, eu uso o recurso da inteligência artificial. Mas eu falo para vocês, quando eu uso o recurso da inteligência artificial, eu não tiro 10. Eu preciso fazer uma investigação mais profunda, olhar as minhas questõezinhas lá na minha apostila, porque vem bastante resposta errada. Então, como eu estava respondendo para o Jaimilton, o estado de conservação fica a seu critério, porque você vai visitar o imóvel. Lembrando, gente, já que ele tocou nesse assunto, se eu tenho um imóvel de 50 anos, ele pode ter uma reforma que ele pareça a coisa mais moderna do mundo. Ele continua com 50 anos. Ele continua com 50 anos. Eu tenho agora uma residência aqui em Ubatuba, aonde a residência é maravilhosamente linda. E houve um bate-estaca ao lado por causa de uma incorporação, e essa casa maravilhosamente linda, ela teve problemas de rachadura. E a outra não. Então, não adianta. Se são 50 anos, são 50 anos. Aí ele está falando aqui: os meus referenciais foram todos mais novos. Porém, a minha avaliação, sim, pode deixar dessa forma, tranquilamente. Tranquilamente. Vocês vão perceber que quando vocês fazem imóveis semelhantes e parecidos, o Pitan ele fica bem coerente. Então, se eu tenho ali imóveis de 300, 400 metros quadrados, o meu resultado, perdão, de 300, 400, 450 mil reais, o meu resultado vai ser próximo a esse valor. Então, ele fica coerente, né? Eu fico assustada quando eu tenho, por exemplo, um Pitan, que o resultado lá em cima está 450, e lá embaixo, como o nosso modelo, né? Lá embaixo ele dá 198. Mas isso aconteceu por quê? Tem uma justificativa. Eu comparei imóveis maiores de 300, 378, 275 metros quadrados com de 160. Então, ele acaba ficando coerente.
Porque um imóvel de 160 metros quadrados nunca vai ser o mesmo valor de um imóvel de 300 metros quadrados. Então, ele acaba ficando coerente, né? É uma coerência. Se eu tenho um de 300 metros quadrados por 350 mil, é razoável que eu tenha um de 150 por 200, como foi o caso do nosso modelo. Certo? É razoável, porque eles vão ter valores diferentes, né? Um imóvel maior vale mais. Se for na mesma região, né? Repito, eu posso pegar um terreno enorme no Rio Escuro e um terreno menor aqui no Itaguá, o terreno do Itaguá vai valer mais aqui em Ubatuba. Dúvidas? Aqui, a Regina levantou a mão novamente. Regina, abaixou. Desculpa, Então, gente. pode falar, por favor? Não, eu não tinha tirado, que era Ah, aquela dúvida com a valorização. Desculpa, obrigada. perfeito. Então, pessoal, ninguém mais está com dúvidas. Eu acho que vale a pena a gente só refazer a questão do cálculo. Vamos andar aqui até o fim. Então, o gráfico, as notas, a conclusão. O que que é importante aqui, ó? Retirar a orientação. E o valor aqui do imóvel avaliado, ele é arredondado. Arredondado como? Aqui, haveria problema eu arredondar para 200 mil? Acredito que não. 200 mil reais. Posso arredondar para 198 mil reais? Posso. O importante é arredondar, não ficar com centavos. Cada um tem a sua metodologia de arredondar. Eu não vou arredondar 551 mil reais para 600. Eu vou arredondar para 550, né? Se for o caso. Eu não vou arredondar 600 mil reais para 800, né? 650, por exemplo. Eu vou arredondar para 650. Ter o bom senso aqui nesse valor arredondado. E aqui coloco em preto. Posso tirar a pontuação e seguimos. Aqui, a cidade onde foi elaborado, no caso meu, Ubatuba, a data próxima ali da vistoria, eu coloquei ali 20 de abril, então eu estou encerrando aqui o meu PITAM dia 27 de abril, né? Dia 30 de abril, ok. Eu só não posso demorar muito porque o valor de mercado no Brasil é muito flutuante. Acontece uma coisa lá no Oriente Médio, muda tudo aqui, muda dólar, muda tudo. Então, eu não vou colocar aqui esse. E aqui o nome do avaliador é o nome do aluno. É o nome de vocês. Aqui eu posso repetir o Cresce do rodapé, olha, 99345F. F. E vou colocar tudo em preto, o nominho de vocês, porque vocês é que são o avaliador, que é o avaliador. Mudo tudo. Aqui nessa página última veio anexos. Tudo bem, não há necessidade, né? Mas como veio no modelo, a gente vai deixar. Mas também, né? A gente pode também tirar, editar. Vou ver se da próxima vez a gente pede para tirar isso aqui no próximo modelo, porque já está escrito anexo ali, né? Opa, será que eu tirei? Deixei um pontinho, mas tudo bem. Anexos. O currículo do corretor. Aqui é o nome de vocês. Vocês vão repetir, colocar em preto. O Cresce, vamos ser coerente com o número que está lá embaixo. O endereço, acredito, né? Fictício, para a gente não estar aí com o nosso endereço para lá e para cá. O telefone também pode ser fictício. 992 53 4646. O nosso e-mail, coloca aqui o primeiro nominho de vocês, aqui, ó, Renata,
é o suficiente. Quando vocês forem fazer o Cresce, não vai aceitar desse jeito, né? Porque tem muitas Renatas. Mas aqui para o trabalho, as habilidades, experiência, né? Se eu nasci em 94, eu não vou ter experiência, né, de corretora de imóveis, não é o meu caso, claro, né? Mas se eu nasci em 94, eu não vou ter experiência de corretor de imóveis desde 98. Eu dou uma ajustadinha, experiência desde 2008, para mim tudo bem. Formação acadêmica, né? Coloco aqui. E aqui, repito a operação, se eu quiser tirar esse anexo. Venho aqui o meu estado de conservação, minha tabela ROS. Aqui é bacana. Ó, vamos acender a luz aqui. Eu, às vezes, tiro isso aqui, ó. Para não ficar essa linhazinha, ou só a linhazinha da tabela ROS na outra página. Aí aqui vem as explicações, né? Do estado de conservação, a matrícula do imóvel, retiro a orientação. Retiro a orientação. Dou uma revisão geral para aqui eu posso, por exemplo, eu vou diminuindo, ó, para quê? Para arrumar a formatação, para ele ficar bem bonitinho. Aí eu olho aqui, então vamos supor, né? Aqui eu deixei bastante coisa em vermelho, mas aqui, olha, ficou bom o meu resumo. Vou pôr um pouquinho mais para baixo para ele ficar assim bonitinho. Aqui, olha, tá uma belezinha. Aí vou subindo aqui. Puxa vida, esqueci de colocar em preto. Oi, meu Deus, ó. Ai, não tem problema, eu volto aqui. Aí eu coloco aqui tudo em preto, não tá dando para mexer. As fotos aqui estão do mesmo tamanho. Os meus mapas ficaram aqui razoavelmente bacanas. Aqui, tá bom aqui. O meu, dou uma arrumadinha, dou uma olhadinha. Aqui, olha, sempre o currículo numa lauda sozinho. Sempre numa lauda sozinho. A minha tabela também ficou bem. Opa, tá bom meu trabalho. Aí eu vou aqui no arquivo, dei uma olhada que tá tudo direitinho. Vou aqui no meu arquivo e vou salvar como. Aí eu salvo aqui, por exemplo, nos meus downloads e posso salvar já em PDF. Aí eu salvando em PDF, ele fica mais leve para que eu possa encaminhar para no AVA, ali na agenda 6 ou na agenda 8. Ele fica mais leve para que eu possa encaminhar. Caso ele fique pesado mesmo assim, vocês vão procurar um site, que temos muitos sites gratuitos, e vão descompactar, comprimir. E aí, comprime e envia. Certo? Então, 15 para as 9, eu acho que vale a pena. Deixa eu ver se alguém levantou a mão, tem alguma dúvida? Não, então eu acho que vale a pena a gente fazer a questão só do cálculo, né? Vamos fazer aqui o R2, para a gente poder encerrar, caso alguém não tenha mais dúvida. Apesar, né, que a nossa caríssima professora conseguiu salvar a aula lá de cálculos. Então, vamos lá, pessoal. O meu IA tem 50 anos. Opa! O meu IA tem 50 anos. 50 menos. Quanto que tem o meu R2? 7. R2, pessoal, tô aqui, ó. Tô aqui no R2. 7 anos. 50 menos 7, 43. Vamos para a regra de 3. 70. O que é 70? A vida útil de uma casa alto padrão. Se for um apartamento, eu vou lá na tabelinha no final, vou ver qual é a vida útil de um apartamento padrão médio. Vou ver qual a vida útil de um apartamento alto padrão, de um galpão, de uma sala comercial.
No caso aqui é de uma casa alto padrão. Está para 100, 100%, porque é a vida útil total. Assim como 43 está para X. X. 70x é igual a 4300. X é igual a 4300 dividido, porque o 70 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, por 70. X é igual, vou ali na minha conta, 4.300 dividido por 70. 61,42,8, né? Então, 61,42,875. Aí aqui colocamos 61,43%. Encontramos o percentual da diferença de idade. Pego este valor aqui e vou lá na ROS em qual coluna? Vamos ver aqui o R2. Na coluna C. Pego esse 61,43 e vou lá na ROS na coluna C. Lá na ROS. Cheguei na ROS. 61,42 está mais próximo de 62 do que de 60. Coluna A, B, C. 51,50. Vamos voltar lá. 51,50. Tá aqui. Transportei o valor aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse meu resultado aqui e vou depreciar esse valor em 51,50%. Depreciar por quê? Porque o meu IA é mais velho. Esse tem 7 anos, meu IA tem 50. Eu preciso descobrir o valor do meu IA. Aí eu deprecio, chego em 354.777,50, divido por quanto? 378. Vou chegar ao metro quadrado de 938, que eu vou colocar lá no meu gráfico. Certo? Então, 61,43, achei lá na ROS, na coluna C, foi 51,50%. Pego o valor aqui. Qual o valor? Estou no R2, 731,500. 731,500 menos 51,50%. Aí vou aqui. R$ 731.500 vezes 51,5 ou 50, né? Porque zero depois da vírgula não faz diferença. Por cento. Deu 376,7722,50. Então, o que que eu vou fazer? 731.500 menos 376.722,50. Vou chegar em 354.775. Divido por quanto? Esqueci. Volto lá. 378. Divido por 378 metros quadrados. Chego ao valor do meu metro quadrado, 938,56. Pronto, tenho o meu R2. Certo?
Aí eu vou levar esse R2 lá para o meu gráfico, lá no número 2, certo? Ah, que bom. E aí, pessoal, eu vou colocar, só para a gente encerrar aqui, eu vou colocar aqui no meu primeiro valor, esse valor aqui, ó. Esse valor que vai lá no meu primeiro quadradinho do Excel. Posso colocar em último? Posso. Esse valor é que vai ficar em vermelho. Eu só fica estranho colocar no meio. Ou eu coloco em primeiro, aí depois coloco esse, depois coloco esse, depois coloco esse, ou eu coloco R1, R2, R3 e o meu IA, o valor do metro quadrado do meu IA. E só vou deixar vermelhinho o meu IA, que pode ser o primeiro do gráfico, como foi aqui o caso, como pode também ser o último, eu que vou saber. Eu acho mais bacana colocar no número 1, principalmente para gente que fica complicado aí com legendas. Certo, pessoal? Então, como ninguém mais está com dúvida, eu acho importante a gente encerrar, apesar de ser 9 horas, para a gravação não ficar muito extensa, já que a gente está na reta final, e todo mundo conseguir olhar esse resumão com as dúvidas de vocês, que sempre são as dúvidas dos outros, para a gente poder finalizar o nosso Pitã. Dica: finalize o Pitã o quanto antes, porque a partir do momento que vocês fazem todas as agendas e finalizam o Pitã e o vídeo, depois só fica estudar para a prova. E pronto. O ruim é quando deixa lá, conforme a colega perguntou se tem mais uma chance de entrega, tem sim a agenda 8, mas o ruim é quando deixa para o final e aí mistura prova com Pitã. Aí, no caso de misturar prova com Pitã, o que que vai acontecer? Vai acabar perdendo tempo de estudo fazendo Pitã. E aí vai perder o prazo, né? Então, estamos aí na agenda 6. Usem e abusem dos seus tutores. E para tirar todas as dúvidas sobre que matrícula, posso colocar essa, a pessoa não deixou, a pessoa deixou, o cálculo está certo, para dar tudo certo. Ô, professora, Sim. o link vocês vão disponibilizar quando? Então, Dessa. olha só, a gente termina essa gravação, muito provavelmente, como foi o webinar, a gente já disponibilizou o link da aula de cálculos. Já foi esse, você recebeu? Sim, sim. Agora, Agora, desse daqui. isso, essa daqui, como foi uma webinar que a nossa coordenadora que fez, que preparou para a gente, amanhã ela já consegue subir e subir no YouTube para ficar mais velha. Aí é mais leve. Aí ela manda para a gente já manda para vocês. Ela já posta no nosso grupo de WhatsApp dos professores e a gente já manda para vocês pelo Correio Tech. Eu vou pedir urgência, justamente por a Tá, gente estar na agenda 6. tá bom. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada. Nos encontramos na próxima reunião, que será voltada para o pitch, para o vídeo. Ok? Então, nos encontramos na próxima reunião eu estou gostando muito das turmas, do pessoal, dos TCCs, dessa facilidade que a gente está tendo de maior diálogo, de maior explicação, de maior proximidade com vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a aula, a gente, né, vou confirmar, mas em princípio, dia 15/5, aula do vídeo. Então, obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Boa noite. Boa noite.